Quem é o presidente do Corinthians nesse exato momento? É o Augusto Melo? É o Osmar Stabile? Enfim, Romeu Thoma Júnior foi ou não afastado? Olha quantas perguntas que precisam de respostas. Hoje, né, no Parque São Jorge, o grupo do Augusto Melo, né, entrou na sala do presidente, né, em exercício agora, o Osmar Stabile, alegando, né, que o Augusto estava de volta ao poder. Tá? Não houve nenhuma liminar do STF, nada disso, só foi fake news que saiu sendo divulgado por aí. Eles queriam retomar o poder, Augusto Melo e seu grupo, né, baseado numa decisão do Conselho de Ética, sugeriu, né, e pediu o afastamento do Romeu Thoma Júnior no dia 9 de abril, né, documento que só foi oficializado na última sexta-feira. E com isso, a secretária, né, a doutora Maria Ângela de Souza, ela é secretária do órgão, né, do Conselho de Ética, né, do Corinthians. Esse conselho que tinha, né, o Dunga como o presidente, mas ele pediu licença, ela que assumiu, o Dunga que votou a favor, né, da aprovação das contas do Augusto, que foram reprovadas pelo conselho, então ele pede a licença, ela assume, e aí tem um vídeo aí, todo mundo, né, divulgou, ela dizendo que todas as decisões do Romeu Thoma Júnior, que ela era agora presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, e ela alega que todas as decisões do Thoma, incluindo a votação de impeachment, tá, não estava valendo mais nada. Desde o dia 9 de abril, nenhuma decisão do Thoma valeu, então o presidente Augusto Melo tinha que retomar o poder porque o Thoma estava afastado. Só que, né, todos os grupos no Parque São Jorge, é bom a gente entender, menos o grupo do Augusto, entende que o Conselho de Ética, né, o Estatuto não permite que o Conselho de Ética afaste o presidente Romeu Thoma Júnior. O Conselho de Ética é apenas um braço do Conselho. Uma pessoa não pode afastar o Romeu Thoma Júnior ou duas pessoas. Isso teria que ter eles alegam que tem que ter uma votação no Conselho Deliberativo, porque todos os órgãos sugerem algo, sugere afastamento do Augusto, sugere a reprovação das contas, mas para isso tem que ir para a reunião do Conselho para votar. Então, o Augusto não estava afastado, o Romeu Thoma Júnior não estava afastado, porque esse órgão não pode afastar o Romeu Thoma Júnior, porque é um órgão que é um braço, aliás, do Thoma, do Conselho, que é o presidente. Então, a polícia foi chamada, né? O metaleiro esteve lá com os gaviões, entraram no quinto andar, alegaram isso também, alegando que era um golpe, que tinha que ter a votação. A polícia foi chamada, retiraram, né, todos de lá do quinto andar, com mais de 50 pessoas no quinto andar. Vixe, tem um vídeo do metaleiro que me chegou aqui, hein? Vou colocar aqui para a gente ver, tá? Vamos lá, vamos lá. Acabei de receber um vídeo do metaleiro, hein? Metaleiro dos Gaviões da Fiel, ex-presidente dos Gaviões, tem uma influência muito grande, né, na torcida. Sou metaleiro, ó, trancaram o quinto andar, mó papelão fizeram, convoca a massa pra vir pro clube. Vamos tomar o clube de todo mundo. Aqueles que acreditam, vamos tomar o clube. Eu tô no quinto andar e não saio daqui, vou dormir aqui, porque nós não admitimos esses caras brigar por esse tipo de política ao poder pelo poder e não se preocupam com o Corinthians. Eu tô aqui, quem quiser me acompanhar vem pro Corinthians que eu autorizo a entrar. Ai, meu Deus, velho. Agora é revolução, hein, velho? Agora, meu Deus do céu, meu irmão. Vídeo da Rádio Coringão, tá? Também do Instagram. Do Instagram. Você tem minha palavra, quem me conhece aqui? Quem me conhece aqui? Eu tô dando minha palavra que não vai acontecer nada, certo? Você me conhece, eu dou minha palavra. Vamos ver aí, vídeo da Rádio Coringão, tá, gente? Não, eu vou entrar com você. Porque você ouviu o presidente autorizando eu entrar. Ele não vem dar golpe aqui não, caralho. Eu tirar sua cadeira daqui. Gordão, caralho. Ai. E aqui, velho. Acho que esse vídeo aqui é da Rádio Craque Neto. Vou dar um abraço lá pro Craque Neto, todos da rádio,
né? Eu não sei se o vídeo que o Douglas pegou é deles, não sei se exatamente foram eles que fizeram o vídeo, mas é com eles que a gente pegou, então a gente vai dar o crédito aqui para a Rádio Craque Neto. Vamos lá. Polícia entrando na sala da presidência do Parque São Jorge, ó. Rapaz. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, hein? Vou mostrar essa porta aí para vocês, o Douglas vai colocar. Que porta é aquela que a polícia está entrando? O Douglas vai colocar para a gente. Essa é a porta que eles entraram. Olha só que situação, tá? Essa é a porta que a polícia está entrando ali, entendeu? E lá fora o Augusto sai dando uma entrevista dizendo que vai processar, vai fazer um BO, processar não, vai fazer um BO contra o metaleiro por ameaças, enfim. Então, neste exato momento, o Stabile ainda continua como presidente legal, né, do Corinthians de forma, né, interina, porque o Conselho de Ética não pode afastar o Romeu Tuma Júnior. Mas eles alegam, tá? Alegam que o Augusto tinha que retomar o poder por isso, mas esse documento não tem poder para afastar o Tuma e para recolocar o Augusto no poder. Ó, tem imagens aí da Rádio Craque Neto. Vamos lá, tropa de choque chegando, imagens agora da Rádio Craque Neto. Vamos lá. Olha aí, gente. Imagens na tela, infelizmente. Valeu, Olha aqui, segura aí. Está tudo falando que a ética pode afastar o presidente. Cadê? Cadê a reunião do conselho? Aonde? Cadê o estatuto falando isso? Vocês não vão tomar um golpe assim, não, Augusto. Nós estamos aqui, cara. Mas aí no Corinthians, irmão. Vamos voltar. Augusto, cadê o estatuto falando que a ética pode afastar o presidente? Cadê? Cadê a reunião do conselho? Aonde? Cadê o estatuto falando isso? Vocês não vão tomar um golpe assim, não, Augusto. Nós estamos aqui, cara. Mas aí no Corinthians, irmão. Certo? O Corinthians é maior do que você, rapaz. Tá bom? Respeita nós, respeita nós. Nós te colocamos aqui, mano. Você não vai ter paz, você colocando em você, meu. Certo? Agora você fazendo isso com nós, com a torcida do Corinthians, irmão. Tô dando minha vida. Expondo nós aí, expondo o Corinthians, meu. O Corinthians é bem maior do que você. Tem que eliminar na segunda-feira e assume, é bem maior do que você. Do assunto do Corinthians é bem maior do que time pra... Deixa eu te falar, você não tem time pra fazer o que você fez, não, caralho. Mas é torcida. Fala pra eles aí, Bichote. Fala pra ele aí, Bichote. Tá com diálogo com o Armando, com o Osmar, você tem diálogo com eles? Foi tudo no amor. Foi tudo no amor. Não tem nada disso. Ninguém travou nada. O Osmar que abriu pra nós. Não, pergunta pro Osmar. Pergunta pra Fulvio. Ele liberou os caras entrar, mas tá liberado. Claro que não. Não teve nada disso. A verdade é a verdade, ele irmão. tá entrando tumultuando. Não tem nada disso. Aliás, é o seguinte, eu mandei ele cobrar as contas. Não, isso daí a gente vai... São 330 milhões maquiados. E o Osmar... Eu sei disso. Eles trouxeram... Imagem da Rádio Coringão. Agora tem que juntar as cabeças, ligado? Tem que ter um raciocínio básico agora, sentar com o Osmar, trocar ideia com o Armando. Tem que ser homem, tem que ser sujeito, meu irmão. Tá ligado? Então... Só não vai me tirar daqui como vagabundo ladrão, não. É conversando. Eu sangrei pra deixar o Corinthians junto. Eu sangrei pra trazer o Corinthians sorrindo de novo. A gente acompanha. Tô dando a minha vida por isso aqui, cara. A gente vai trocar ideia com os caras ali. Olha o que eu fiz aí com a vida. Ó, nesse exato momento, o Augusto deixa o clube falando que está fazendo um BO contra o metaleiro, tá? Segundo o staff do Augusto, de ameaça contra ele, tá? De ameaça. A gente colocou as imagens da Rádio Coringão. Um abraço a todos lá da Rádio Coringão também. Eu vou colocar aqui por telefone o doutor Leonardo Pantaleão, que é o superintendente jurídico do Corinthians. Alô? Doutor Leonardo Pantaleão? Está me ouvindo? Estou ouvindo bem, Samir. A gente queria ouvir de você, doutor Leonardo Pantaleão, que está hoje ajudando aí bastante, né, à frente aí agora do jurídico do Corinthians mais uma vez, né? Já havia ajudado lá atrás e deixou a diretoria, agora volta. O que aconteceu hoje, né? O que o grupo do Augusto alegou para tomar o poder e retomar a presidência do Corinthians, doutor? Seja bem-vindo. Boa noite ao canal Café do Setorista.
Obrigado, Samir. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Na verdade, hoje é mais um daqueles dias que entram para a história triste do Corinthians, né? Porque, na verdade, criou-se uma expectativa de que haveria algum tipo de respaldo jurídico, até mesmo judicial, para uma eventual retomada da função de presidente por parte do Augusto Melo. Mas, na verdade, não. O que houve foi uma apresentação de um documento esse puramente administrativo, interno, que, na verdade, não tem qualquer tipo de efeito jurídico algum, não tem nenhum tipo de efeito prático, e que não altera aquela decisão soberana do Conselho Deliberativo de afastamento momentâneo do presidente Augusto Melo. É importante dizer que o Augusto tem total direito de brigar pela presidência do Corinthians, da maneira como ele entender, no momento que ele entender, mas tem que, se o Poder Judiciário der a ele uma liminar para que ele retome a posição de presidente do Corinthians, imediatamente será cumprida, obviamente, sem dúvida alguma. Agora, ou então, ele volta pela Assembleia que está designada pelo dia 9 de agosto, não há problema algum. Agora, o que não pode é, eventualmente, criar um subterfúgio tentando dar validade a um documento que não tem previsão estatutária. O Estatuto do Corinthians não permite afastamento cautelar de conselheiro, o que dirá do presidente do conselho, tanto assim que esse procedimento foi observado em relação ao Augusto. O Augusto não foi afastado por uma decisão unilateral de alguém. Augusto foi afastado por uma decisão colegiada, onde a maioria esmagadora do Conselho Deliberativo entende que ele não tinha mais condições de permanecer à frente da presidência do Corinthians. Então, esse cenário que foi criado aqui, um cenário assim dantesco, um cenário absolutamente reprovável, foi uma invasão ao quinto andar de um grupo de pessoas, incluindo o Augusto. O Augusto estava junto com essas pessoas, tentando constranger, no meu modo de ver, de uma maneira ilegal, o presidente Osmar Stabile a sair da cadeira e passar a presidência agora pro Augusto. O Osmar, claro, não atuou dessa forma, porque sabe que isso não tem previsão estatutária, e aí, consequentemente, os ânimos foram se exaltando, outras pessoas foram chegando, e aí nós tivemos aí esse episódio triste de, mais uma vez, vinda de polícia para o Parque São Jorge, tropa de choque vindo para o Parque São Jorge, coisas que poderiam, sem dúvida alguma, ter sido evitadas. Mas o fato é, o Augusto não retornou à presidência do Corinthians. O Augusto não é o presidente do Corinthians nesse momento, continua sendo o presidente Osmar Stabile pela decisão do Conselho, que é soberana, e não tem espaço para esse tipo de situação de decisão unilateral da primeira secretária, que se intitulou presidente do Conselho Deliberativo, sem sequer... Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações exclusivas de dentro do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações do Corinthians, que são informações de muita responsabilidade, porque há um meio caos no Corinthians, de várias indecisões, se o presidente Osmar Stabile vai continuar, se o presidente aí, Augusto Melo, que foi destituído do cargo, será reconduzido, né, ao título de presidente novamente. A gente vai falar um pouquinho desse jogo de hoje, né, Corinthians e Vitória da Bahia, na Neoquímica Arena, a partir das 18h30, com a Neoquímica Arena pulsando, lotado, 11ª rodada do Brasileirão, onde o Corinthians precisa de fazer um jogo perto da perfeição para sair vitorioso e galgar um passo acima na tabela, tendo em vista que o Corinthians tem apenas mais 2 jogos antes do Mundial de Clube. Tem hoje contra o Vitória e tem na outra semana contra o Grêmio. O Corinthians fecha contra o Grêmio e aí vem a parada do Mundial de Clube. Depois que retornar do Mundial de Clube, a janela já está aberta. Corinthians deve perder jogador, mas também deve chegar jogador para fortalecer
o elenco. Hoje o Corinthians está sem 2 grandes jogadores, são jogadores titulares absolutos, que na defesa o Gustavo Henrique, infelizmente, ainda não tem condições de jogo, está entregue ao departamento médico, né? E Yuri Alberto, o centroavante corintiano, artilheiro da Neoquímica Arena, artilheiro do século no Corinthians, artilheiro do Brasil ano passado, um dos artilheiros de 2025 no Corinthians. Então, um cara que tem um aproveitamento extraordinário. Infelizmente, está também no DM, acabou quebrando a ponta de um osso da lombar e vai ficar fora de 6 a 12 semanas. Talvez Yuri Alberto nem jogue mais com a camisa do Corinthians, porque quando retornar do Mundial Brasileirão, a janela de transferência já vai estar aberta. O que acontece? Yuri Alberto, ele está sendo pretendido por vários times europeus. O West Ham, o Sport de Portugal e vários outros times. Então, Yuri Alberto tem um sonho de jogar uma Champions League, jogar uma Premier League, né? E se o Corinthians encontrar em torno aí de 35 a 40 milhões de euros, Yuri Alberto vai deixar o Corinthians. Multa existe para ser paga. Pagou, vai embora. E é um sonho do jogador ir lá para fora, voltar a vestir a camisa da seleção brasileira, né? Então tem tudo para Yuri Alberto talvez nem jogar com a camisa do Corinthians hoje, no próximo jogo, na próxima temporada. E hoje ele está fora mesmo porque está machucado. Corinthians precisa melhorar o aproveitamento, né? Dorival Júnior tem cobrado muita equipe. Corinthians, desculpa, não tem conseguido performar em campo, está jogando mal. Dorival Júnior chegou, não conseguiu dar um condicionamento para essa equipe. O time do Corinthians é ruim, é fraco, né? Essa que é a grande verdade. Fabinho Soldado prometeu ao Dorival Júnior a entregar de 5 a 6 grandes reforços para o Corinthians brilhar no Brasileirão no segundo semestre, porque a janela está fechada nesse momento. Só que Fabinho Soldado, com essa bagunça, com esses escândalos que está vivendo a gestão do Corinthians, a gente nem sabe se Fabinho Soldado vai ficar, né? Que tudo pode mudar da noite pro dia. O Santos foi atrás de Fabinho Soldado para Fabinho ser o novo diretor executivo do Santos, tendo em vista que Fabinho Soldado já trabalhou com o Marcelo Teixeira quando era jogador, campeão brasileiro de 2004, né? Então o Santos está vivendo uma fase muito ruim, porém o Fabinho Soldado disse que não vai deixar o Corinthians, vai continuar. Até quando? A gente não sabe. Mas Fabinho também está sendo pretendido por outros times brasileiros, como já foi ventilado o Atlético Mineiro, Bragantino, Internacional. Então é um cara que tem prestado um serviço bom, que está na mira aí de vários outros clubes. Corinthians hoje deve ter aí o retorno, né? Desde o início do jogo, porque já retornaram no jogo contra o Huracan da Sul-Americana, onde o Corinthians perdeu por 1-0, mas foi entrando aos poucos, no caso o Rodrigo Garro. Hoje, Rodrigo Garro e Memphis Depay serão titular absoluto. Na frente deve jogar aí o Romero, né? Romero e o Memphis Depay, né? O Memphis Depay vai fazer a função aí de Yuri Alberto, mesmo não tendo todas as características, mas o Memphis já se esforçou, já fez essa função em algum outro momento e deve fazer a função de Yuri Alberto. Então, um jogo importante que o Corinthians precisa sair vencendo. Dorival precisa melhorar o time, precisa dar uma qualidade tática. O time do Corinthians está mal demais da conta, precisa melhorar, senão corre seríssimo risco de ser rebaixado esse ano. Ano passado ficou 30 rodadas aí na zona de rebaixamento, mas conseguiu uma arrancada histórica no final do ano e se recuperou indo para a pré-libertadores. Infelizmente o Corinthians esse ano foi eliminado de forma precoce, foi para a Sul-Americana e foi eliminado também no grupo de classificação. Então o Corinthians precisa melhorar muito, precisa de ter outro aproveitamento em campo. Ao meio, há tantos caos, né, que é esse Corinthians aí, com essa política, né, que a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, Fiel, o que vocês acham? O Corinthians hoje tem condições, mesmo desfalcado, né, tem condições
de vencer o Vitória na Neoquímica Arena? Qual que é a opinião de vocês? Registra o seu comentário aqui no vídeo, deixe também o seu like, deixe a sua inscrição no canal para a gente continuar crescendo juntos. E vamos mudar de assunto, falar um pouquinho dessa gestão temerária no Corinthians. Um grupo do destituído, né, presidente Augusto Melo, acabou invadindo a sala do novo presidente Osmar Stabile ontem, né? E Augusto está tentando voltar ao poder. Foi uma decisão do Conselho de Ética, né? O Conselho de Ética pediu o afastamento de Romeu Tuma Júnior desde 9 de abril. Então, a doutora Maria Ângela de Souza, que é secretária do Conselho de Ética, né? E também uma das pessoas ligadas ao grupo do destituído aí, o presidente Augusto Melo, a doutora Ângela de Souza alega que as decisões tomadas pelo Romeu Tuma Júnior não estão valendo mais nada desde o dia 9 de abril, né? Inclusive o impeachment de votação do presidente Augusto Melo, que nesse momento está destituído. A polícia foi chamada para controlar um princípio de tumulto dentro do Parque São Jorge ontem. Então o Corinthians vive aí uma situação que a gente não sabe quem será o presidente do Corinthians daqui para frente. Se Osmar Stabile vai permanecer como presidente do Corinthians, se o Augusto Melo será reconduzido ao cargo, se Romeu Tuma Júnior vai ser afastado de forma decisiva aí, não volta mais à presidência do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo. Então, há meio tantos casos, a gente não sabe o que pode acontecer no Corinthians. Augusto Melo, recentemente, né, acabou sendo indiciado pela Polícia Civil, não só Augusto Melo, mas também os seus ex-assessores Sérgio Moura, Marcelo Mariano, Alex Cansudé, pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Se o Ministério Público oferecer denúncia, eles passarão a ser réus dentro do processo. E no dia 26 de maio, na última segunda-feira, Augusto Melo acabou sofrendo aí a votação do impeachment e foi destituído do cargo. Osmar Stabile assumiu e já mandou toda a diretoria embora, inclusive assessor de comunicação Thiago Maranhão também foi embora. Então o novo diretor, o novo presidente do Corinthians, Osmar Stabile, após assumir a presidência, continuou aí as negociações com a Adidas, só que houve divergência entre o Augusto Melo, que disse que a negociação com a Adidas ela girava em torno de 1 bilhão em 10 anos, isso daria aí 100 milhões por ano. Já com o Osmar Stabile, a informação é que são 700 milhões em 10 anos, em torno de 50 milhões por ano. A diferença é que a Adidas iria adiantar 100 milhões de reais dividido em 4 parcelas, sendo as parcelas aí sendo luvas, diluído em luvas. Então a gente não sabe quem será o próximo presidente, a gente não sabe o que vai acontecer. A gestão do Corinthians é uma gestão turbulenta, nebulosa, uma gestão que a gente sabe que tudo isso acaba prejudicando o Esporte Clube Corinthians Paulista, o escudo do Corinthians, todas essas badernas que tá saindo na mídia. O Corinthians deveria estar focado no futebol. E você vê que quem os comanda tá focado no poder. Então Osmar Stabile já disse que não tem dinheiro para fazer contratação, mas acabou pagando aí o Profut, né? Cerca aí de 3 milhões na última sexta-feira. Acabou pagando também o Pérsia 4 milhões na última sexta-feira. Corinthians tem ainda mais 20 e tantos milhões de dinheiro para cobrir nesse mês de junho. Então, é um momento difícil para o Esporte Corinthians. É um momento que a gestão do Corinthians, você não sabe quem será o presidente. Há uma indecisão que ninguém sabe explicar.
e ontem pegou fogo no Parque São Jorge, esse tumulto que foi preciso de chamar a polícia também para baixar o ânimo das pessoas, que a sala do presidente Osmar Stabler acabou sendo invadida. E é complicado, é uma informação triste, porque Corinthians deveria estar focado no futebol, todos ali, isso acaba de forma direta ou indiretamente atingindo os jogadores dentro de campo. Então o Corinthians é um caos, tanto dentro do campo quanto fora do campo. Então é uma gestão que nos preocupa muito, de um time tão grande, tão maravilhoso quanto é o Corinthians, que é um dos clubes que mais arrecada no mundo e vive uma lástima, uma situação financeira vexatória, vergonhosa. Hoje o Corinthians é um dos clubes que mais deve no Brasil, 2,5 bilhões. E aí, fiel, a meia tanto esses caos que está acontecendo no Corinthians, o Timão consegue hoje vencer o Vitória na Neoquímica Arena pela 11ª rodada do Brasileirão? Use o seu espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixe também o seu like e a inscrição no canal. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.